Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webcast, o webcast que fala tudo sobre saúde e segurança ocupacional. Hoje estaremos aqui com o Diogo Amaral, que trabalha na área de fisioterapia. Vamos bater um papo bastante aí sobre recuperação de CAT, né? Uma série de assuntos interessantes. É um cara que está já na lida aí da fisioterapia há muito tempo, né? Mas antes da gente conversar aqui com o Diogo, eu queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aí, lembrar sempre do grupo Mednet de Saúde e Segurança Ocupacional, né? Eles atendem tudo o que você precisa sobre saúde e segurança ocupacional. Então, PGR, PCMSO, LTCAT, análises ergonômicas aqui que o Diego conhece bastante. Então, tudo que sua empresa precisa para o processo de saúde e segurança ocupacional, a Mednet consegue ofertar para você. E ela consegue ofertar isso em todo o território nacional, tá? São mais de 50 unidades operando em 11 estados, e aonde não tem uma Mednet, uma clínica Mednet, nós temos ali mais de 2.500 clínicas credenciadas, tá? Para atender literalmente em todo o Brasil. Então não perca tempo, tá? Acha ali todas as suas soluções de saúde e segurança ocupacional com o grupo Mednet. Agora, se você quer empreender na área de saúde e segurança ocupacional, nada do que você já começar com quem entende do negócio, que está aí há mais de 29 anos no mercado de franchising, trabalhando as franquias do grupo Mednet Franchising, tá? Então lá você consegue adquirir já uma clínica de saúde ocupacional e segurança do trabalho com todo o know-how ali, com todo o processo, tecnologia e social, tudo que você precisa para atender as empresas da sua região, tá? Então não perca mais tempo, entra lá no nosso site www.grupomednet.com.br e lá você consegue mais informações, tá? Legal. Agora sim, Diogão, conhecer o Diogo aqui, bater um papo. Hoje tudo beleza, Diogo? Tudo certo, obrigado pelo convite aí. Vai ser um prazer falar com vocês. A gente agradece. Sabe que sua vida é bastante corrida aí, pô, o Diogo trabalha na APAI, trabalha também no Rio Branco aqui, Esporte Clube, né, futebol de Americana, glorioso Rio Branco, e também é empresário lá na Espaço DG. Depois a gente vai deixar todas as descrições aí dos trabalhos e das evoluções do Diogo como um todo, tá? Mas, Diogo, a ideia hoje é a gente conversar sobre o processo e a importância da fisioterapia nas recuperações pós-acidente do trabalho. Sim. Né? Então, a gente vê hoje os números do governo são assustadores em relação ao volume, né, de acidentes de trabalho. E você também vê isso, Sim. né, tanto no teu espaço, como também na PAI, até no próprio Rio Branco, né? Afinal, o jogador de futebol também Sim, é um profissional, trabalhador. né? Um trabalhador, e as lesões do esporte também são consideradas aí acidentes do trabalho. Né? Então, entender aí como que é esse mundo, né, e a importância, né? A gente sabe de histórias, né, de tanta gente que se machucou feio ou se acidentou aí de moto no trajeto, tá? Entender o papel, né, da fisioterapia, né? Então, o que exatamente a fisioterapia trabalha hoje nos processos de recuperação, né? Qual que é o princípio? A gente sabe que são várias visões, né? Sim. Mas pensando especificamente em recuperação pós algum acidente, pós algum trauma, né? Qual que é o principal objetivo do fisioterapeuta nesse tratamento, em linhas gerais, né? O que você acredita que seja a visão principal do fisioterapeuta nesse caso? É assim, quando o trabalhador ele vem a ter um acidente, ele acaba perdendo função dentro da sua empresa, né? Então ele vai deixar de trabalhar. Então o nosso objetivo principal é trazer a pessoa de volta à sua funcionalidade. Por exemplo, se ela trabalha de moto, ela vai ficar um tempo sem, então ela vai dar prejuízo para sua empresa e para si mesma. Então, o nosso objetivo é que com a fisioterapia, com o trabalho funcional, com a reabilitação, ele volte o mais perto possível e o mais rápido possível a desenvolver as suas atividades diárias com a maior funcionalidade possível. Então, aquilo que ele, de repente, teve de perda no acidente, vamos supor que, sei lá, quebrou uma perna ou teve uma lesão em algum ligamento, a ideia é que ele consiga recuperar As suas esses funções movimentos, normais. né, essas funções motoras aí como um todo, para ele poder voltar a exercer a função dele. Isso, exatamente. Ou na sua plenitude ou mais próximo disso. Exatamente. E hoje o que você enxerga mais assim de acidentes? Eu vejo que acidentes de trajeto hoje, pela própria questão da moto hoje ser um meio de transporte mais acessível, ela acabou se proliferando muito, né, em todas as cidades, né, nas pequenas, médias e grandes. E a gente percebe, até pelo volume de CATs, né, que são abertas diariamente, e pelos dados lá do Smart Lab, né, do processo do governo que trata as CATs,
o volume é grande, né? O que na maioria das vezes se lesiona aí nesses acidentes de moto, né? Perna, cotovelo, braço, depende também da velocidade, né? Hoje em dia, como você falou, a moto ela é muito usada e hoje em dia a gente vive numa correria diária muito grande, então a gente tem que fazer tudo para ontem, né? Então isso acaba desenvolvendo acidentes, né? E a maioria dos acidentes, né, dentro do ranking, acho que o joelho é bastante acometido, membro inferior é o principal. Principal, né? É, Pernas, fraturas pés. de tíbia, de fíbula, tornozelo, lesões ligamentares de joelho, ligamento cruzado anterior, posterior, e ombro, né? Ombro também, porque Acaba principalmente o caindo motoqueiro de acaba caindo em lado. cima, tendo um deslocamento, alguma luxaçãozinha. Eu acho que esses são os principais aí que a gente tem recebido. E geralmente o período de recuperação é grande, né? Não costuma ser rápido, né? O É, tratamento dessas lesões, né? Quando chega no estágio de uma sim. fratura ou de rompimento aí de ligamentos, né? O É porque, processo é longo, né? é porque a fratura você primeiro tem que consolidar, então você vai ficar mobilizado um tempo. E aí quando você fica mobilizado, você acaba perdendo massa muscular, você perde função, igual a gente comentou no começo. Tá. E aí você tem que ter todo aquele processo de ganho de massa muscular, ganho de mobilidade, ganho de AD, de amplitude de movimento. Então isso demora. No caso de ligamento, vou dar um exemplo aí da mais longa, o ligamento cruzado. Para um atleta, né, vindo para o meu lado, é 8 meses. Eu tenho que esperar Para ele de 8 a 1 voltar a ano. jogar, mas pensando num Ah, trabalhador, que é uma exigência um pouco mas menor, mesmo assim ainda vai de uns 6 meses a 7 meses aí, é um tempo longo também, né? Então tem que ter paciência. é engraçado que você estava comentando, né, do atleta e eu acabei lembrando de uma associação que nós fizemos uma vez um trabalho junto a uma grande empresa que trabalha no processo de coleta, né, de lixo. Aham, E eu fiquei impressionado em saber que, por exemplo, os coletores, né, eles basicamente correm uma maratona por sim, dia, com bota de sim. EPI, todo É, fardado ali, trajado com roupa de segurança, todos os dias, né? sim, Então, o cara ele tem que ser um atleta também. Aí, no exatamente. caso desse tipo É, de colaborador que tem uma exigência física sim, grande, né? Não é só o atleta profissional que tem sim. exigência física grande, né? Existem outras funções também que E, acabam nesse sentido. e nesse caso especificamente, não é só fratura e ligamento. Esse cara pode ter uma lesão muscular também, porque às vezes ele vai dar um pique ali, vai Sim, abrir a sim. posterior, vai sentir um. Jogar ali um Isso, lixo mais exato. Aí pesado, já né? envolve umas outras lesões também, né, especificamente nesse caso. Isso aí acaba acontecendo mesmo, né? Sim. Então, o ideal é tomar mais cuidado mesmo, né? Agora, existem alguns outros acidentes que são comuns, né? Em empresas que são os acidentes de esmagamentos, né? Então, pés, mãos, Uhum. braços, né? E essa acho que são as piores lesões, assim, né? No Sim. sentido de conseguir recuperar, né? Então, trabalhar ali com máquinas, etc., tem que se tomar um cuidado muito grande, porque o esmagamento É. um grande problema, né? É porque aí nesse caso vai um pouco além, né? Ele acaba pegando o sistema nervoso, algumas outras estruturas que precisam ser passado por cirurgia. O médico vai ter que ter uma avaliação para saber se vai conseguir recuperar aquele movimento total, porque se pega uma questão nervosa ali, aí é um pouco mais complicado. Até dar um exemplo, logo que eu me formei, eu trabalhava em Piracicaba e eu trabalhava com SUS lá, né? Então eu pegava muita gente, muita gente. E inclusive tinha um rapaz que chegou lá que ele trabalhava com um caldo de cana e tal, aí você já imagina. Ah, aqueles Ele colocou o moedores, né? Que braço são duas ali, engrenagens, isso, ele né? colocou o braço para conversar com um amigo e tal, só que bum, a mão entrou, Puxou. puxou, e aí, pela sorte dele, não chegou a perder totalmente. Ele conseguiu restabelecer as funções, devagarzinho não ficou 100%, mas chegou perto ali de uns Melhorou, né, 80%. o Isso, processo. Nossa, acabou não perdendo os membros, né? e é o que a gente comenta também, né? Às vezes um simples EPC, né? Uma Isso. capa ali protetora já teria evitado esse Exatamente, acidente, né? exatamente. E normalmente esses maquinários, pelo que a gente vê, né? Você Sim, deu o exemplo aí aham, na hora, né? Eu já olhei, já vi é, lembrei toda aquela engrenagem sim, ali. Eu falei, realmente aquilo é, é um é um perigo, perigo né? muito grande. E as prensas e tudo Sim, mais. Então é tomar muito cuidado mesmo, seguir os processos de segurança e ver se as máquinas possuem também exato, esses processos conforme diz a NR12 lá, né? A exatamente, questão da da segurança proteção. e da proteção. Legal. Agora, Diogo, uma outra coisa que eu queria comentar com você, até pela experiência que você tem de trabalho na APAI, Uhum, que às vezes a grande dificuldade dos RHs, né, em conseguir adequar o ambiente de trabalho
para os colaboradores, por exemplo, que têm a síndrome de Down ou são acometidos por outras doenças que prejudicam a função motora ou Sim. às vezes até a função cerebral. Mas pensando no passo da fisioterapia, né, no cuidado que vocês têm com essas pessoas que acabam precisando de algum cuidado especial, né? Como que as empresas devem se comportar nesse sentido em relação a preparar o ambiente para receber, por exemplo, um colaborador com síndrome de Down? A gente sabe que tem vários níveis, né? Eu estou falando aqui de forma leiga, né? Mas em linhas gerais, né? O que as empresas devem levar em consideração quando elas recebem, né, esses colaboradores para trabalhar? Porque a gente sabe que todos os relatos que nós temos é de máxima eficiência desses colaboradores. Assim, eles têm uma dedicação absoluta ao trabalho, né? Você olha e fala, caramba, né? Independente de qual seja a função, né? Todo mundo que contrata ou trabalha com profissionais que precisam ali de algum cuidado especial ou possuem ou alguma deficiência, né? 99% dos casos, o relato que a gente tem são os melhores funcionários. Sim. Em termos daquilo que eles se propõem a fazer e se dedicam. Então, tendo em vista que essa mão de obra é tão rica e tão válida para o mercado de trabalho, qual que é o olhar que as empresas têm que ter em relação a acolher esses pacientes daquilo que você vê lá no trabalho que você desenvolve lá na PAI? Realmente, eles são muito dedicados ao que eles fazem, são muito apaixonados, né? Eles têm uma gana, assim, uma vontade de mostrar, né? E hoje em dia eles vêm mostrando bastante que eles são capazes de fazer tudo que uma pessoa que não tem essa deficiência faz. E lá na PAI, existe dentro da instituição vários setores. E um dos setores se chama exatamente mercado de trabalho. E dentro desse setor existem psicólogos, outros profissionais que fazem esse encaminhamento para dentro das empresas. Tá. Eles recebem, a gente mesmo, eu como fisioterapeuta, posso fazer um encaminhamento para esse setor. Por exemplo, fulano X, usuário X tem deficiência, tem um cognitivo bom. Eu acho que seria interessante para ele estar entrando dentro do mercado de trabalho. A gente encaminha para esse setor, eles vão avaliar o usuário, vão fazer uma avaliação detalhada, conversar com a família, conversar com ele, fazer um acompanhamento psicológico, ver se aquele usuário também tem uma questão psicológica interessante para estar sendo encaminhado para dentro da empresa. E aí, dentro da empresa, o próprio mercado de trabalho vai entrar em contato com a empresa para identificar qual a área daquele serviço que ele pode trabalhar, se ele tem, se ele consegue estar atuando naquele setor, e aí eles vão adaptar dentro da possibilidade da empresa o que o funcionário pode estar usando no ambiente. Isso, o cara é um cadeirante, função, isso, né? Qual o ambiente que o cadeirante vai conseguir chegar. Então, basicamente, a APAI, ela direciona isso para as empresas. Exatamente, tem o direcionamento. As empresas se cadastram na APAI para poder participar do programa, digamos assim, exato, é isso? Sim. Então, aí, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu tenho interesse em ter funcionários eficientes e dedicados lá, eu entro em contato com a APAI, aí eu vou provavelmente esclarecer como que é o meu negócio, as funções que eu tenho, os riscos ocupacionais que existem ali. E aí a APAI é que dá basicamente esse apoio, esse auxílio no direcionamento do colaborador em relação à função a ser exercida. Exato. E também auxilia no processo de como melhorar esse ambiente, né, ou adequar esse ambiente para que o colaborador consiga exercer a função da melhor forma. Seria isso? É isso mesmo. E todo mês um funcionário da APAI vai estar sempre ali. Acaba fazendo um processo de supervisão. Exatamente, supervisionando. Até para checar, né, se as condições estão ok e como que está sendo... Pô, muito legal isso, hein? Bem interessante mesmo, porque eu participo bastante de eventos, né, que envolvam RH, etc. E uma das grandes, entre aspas, reclamações, né, que existe do setor de RH é porque existe uma legislação que ela escalona uma cota para colaboradores com deficiência. Sim. E dependendo do tamanho da empresa, essas cotas são grandes mesmo, né? E eles relatam ter muita dificuldade, por exemplo, de conseguir, às vezes, até cumprir a cota, né? Dependendo do ramo de atividade que eles estão inseridos. Porque, às vezes, eles têm a oportunidade, mas a empresa tem tanto risco envolvido que, às vezes, não compensa, né, expor o colaborador a esse risco. Então, é bom saber, né, que tem mais um local de apoio, né, para isso, para as empresas poderem buscar um
um auxílio e o direcionamento Sim, dos profissionais, né, que já entregam isso todo, exato, o processo mapeado, né, digamos assim, exato. do É por, i- colaborador, né? é por isso que eles passam, que nem eu te falei, por uma avaliação antes, para ter certeza se aquele funcionário vai estar adaptado e vai conseguir direcionar para aquela função. Tem muito usuário lá da PAI, inclusive, que faz até faculdade. Eu tenho usuário Sim, lá que, sim. que faz terapia comigo, que é formado em marketing, jornalismo também, é, quer fazer, quer fazer sua profissão, seguir. E, cara, eles conseguem Claro, perfeitamente. claro, Isso é né? muito, muito legal. No passado, existe. Eu sou nascido em 79, né? Aham, Então, quando eu lembro da minha infância, né, a visão que era passado basicamente para uma criança que não tinha deficiência era primeiro que de exclusão, sim. porque você não tinha contato. Aham. Muitos pais acabavam, às vezes, até meio que, entre aspas, escondendo, né? Fica com um Ou pouco de com medo receio da do reação. público acabar, até por expor, né, uma Sim. criança, às vezes, com deficiência, Uhum, a alguma coisa que no passado acontecia sim, de forma, assim, ridícula, né? sim, Mas exato. era como era. E aí eu percebo que, poxa, hoje é muito diferente, Sim, né? Ainda temos muito, né, a melhorar, temos sim, muito lógico. a evoluir nesse sentido, mas eu vejo que o processo está acontecendo, Ah, né? Eu vejo sim. que hoje a gente consegue já ter essa inserção no mercado de É, trabalho e o quanto isso ajuda no desenvolvimento sim, da pessoa mesmo, né? Do ser humano para a sim, ponto dela também poder, como você comentou, né? Hoje eles casam, têm filhos, sim. têm uma vida mesmo Inclusive entre eles mesmo. entre eles, né, acabam até tendo uma identificação maior por viverem, né, Sim, dificuldades semelhantes, né, sim, e se ajudam muito, né. É muito. muito bacana, a gente, é coisas que no passado era impensável isso, né. E tem até uma empresa aqui americana, né, de ramo de padaria, que tem um colaborador com síndrome de Down que ele faz o maior sucesso nas redes sociais. Cozinha, que é uma beleza. O cara é um Não, fenômeno. e eles são É, muito amorosos, né, muito sim, educados, assim, muito, né, muito. nossa, Isso é aquilo que a realmente. gente vê em relação a como eles veem o mundo, né, e Sim, como eles devolvem isso para o sim, mundo, né, e o quanto sim. às vezes a gente não tendo essas deficiências não pensa da É, mesma forma, né, e, ou não, parece que a gente não dá o mesmo é, valor, né, a impressão que eu tenho é essa, exato. né. E eles absorvem muito o que a gente passa para eles. Se eles vivem num ambiente de muito amor, de muito carinho, eles também te devolvem bastante isso. Sim, Se eles vivem num ambiente muito conturbado, de muita violência, uma coisa, eles também acabam te devolvendo isso. claro. Então eles absorvem muito o que a gente passa para eles. Então acho que isso é muito interessante. De a gente saber lidar e passar, acho que o melhor possível para essas crianças e esses usuários. É conseguir integrar ao máximo, né, Isso, o processo de evolução deles, da mesma. exato. É claro que cada um tem seu tempo, né? Sim, sim, Mas que isso acontece, né? Que é um processo e inseri-los na sociedade é o maior bem que a gente pode, sim, de repente, propor a eles, né? E perfeito. eles vão se dedicar, né? Sim, Eles vão, tipo, agradecer ou retribuir isso da melhor forma, que é o que você muito, comentou, né? exatamente. Realmente eles têm essa visão É, de retribuir, né? Aquilo que se ele é bem recebido, ele vai te receber bem e exato, o ambiente onde ele está inserido é importante. E exatamente. partindo do princípio que boa parte do dia, quando esses colaboradores começam a trabalhar, eles ficam 8, 10 horas ou 6 horas trabalhando, né? Nós também temos essa responsabilidade Sim, como colegas de trabalho, exato, como colegas de setor ali, em também proporcionar para eles esse devolver para eles esse cuidado que eles têm com a gente também, né? perfeito. Muito É isso bacana mesmo. mesmo. É importante ter empresas como a PAI executando esse trabalho, é Sim, muito legal mesmo. É até bem reconhecido, né? Aliás, sim, de todas as instituições hoje que trabalham é. no processo da PAI, tem também o GRAAC, Isso tem aqui o tem Boldrini bastante. também, É. né? A região Em tem Americana, bastante, em Americana mesmo tem bastante, né? tem várias, né? É, Desculpas, eu não falei todas aqui, não lembro de todas, aham, mas a ideia é realmente sim, demonstrar o papel importante que eles têm para a sociedade e para a área ocupacional exato, também, né? Para a inserção desses colaboradores no sim, mercado de trabalho. sim, Tá? Legal. Agora, o Diogo, você comentou que hoje você tem o Espaço Saúde, né? sim, O DG Espaço Saúde aqui em em Americana. Americana. E ele trabalha, além de fisioterapia, outras terapias também? Sim, eu trabalho o Pilates, né? Eu tenho uma fisioterapeuta que trabalha comigo lá, a Heloíse.
E também a gente trabalha a parte de nutrição. Eu tenho uma nutricionista lá, a Juliana, que inclusive trabalha na PAI também. Tá. Ela também atende lá, sempre que tem a demanda. Ela acaba tendo seus atendimentos lá no espaço. Joia. E lá o atendimento, você comentou que ele é multidisciplinar, mas vocês também recebem ali muitos colaboradores que acabaram aí tendo algum tipo de acidente Sim. do trabalho, etc. E hoje qualquer pessoa pode procurar lá direto o Espaço Saúde. Pode. Eu sei que tem, depois aí o Tiagão põe na descrição aí do vídeo os contatos, mas como que faz para ter acesso lá ao Espaço Saúde? Qualquer um que tiver alguma dor, ou alguma lesão, ou alguma dúvida dentro da parte de dores de ortopédica, aí pode estar procurando a gente. Hoje em dia a fisioterapia já pode ser primeiro contato, né? Lógico que o médico vai indicar. Porque a visão que eu tinha sempre é que ia ter um encaminhamento, Sim. né? Dificilmente eu, por exemplo, pensaria em vou procurar um fisioterapeuta direto. Mas pelo que você está me dizendo, sim, né? Se for um... Mudou bastante, assim, hoje em dia. Lógico, o médico, a maior indicação nossa é de médico. Claro, em relação à dor, Isso. etc. O médico vai falar, vai passar pelo médico, e até porque é uma cultura nossa, né? Passar no médico primeiro, o médico vai passar o diagnóstico, e é o mais comum e o mais correto. O médico vai indicar para o fisioterapeuta. Mas muita gente hoje em dia já procura a gente primeiro. Aí, eu tô com uma dor aqui assim, então, procurou. Vou dar meu diagnóstico, a gente vai tratar. Se caso, se na minha visão falar, isso aqui não é para mim. Aí caso médico, procura um médico, acho que é mais interessante, eu indico vários e tal. Aí depois bate lá e ele acaba voltando para mim. Agora, um processo que eu vejo bastante, a gente estava falando aí de profissões com risco, né? Então, esmagamento, caiu de moto, acidentes, etc. Mas a gente vê hoje em dia assim, um número muito crescente de LER, né? Isso é tema aí em todos os congressos, né? Muito. E esse seria uma das condições onde dá para se procurar um fisioterapeuta, né? De repente uma dor ali no punho que está incomodando, ou algo do tipo. Até uma questão preventiva, né? Igual o próprio fisioterapeuta na parte ergométrica faz dentro da própria empresa. Porque, como você falou, é muito tempo sentado. É muito tempo mexendo num mouse, local só. Teclado. E não só isso, é um estresse muito grande que a gente vive hoje em dia. É muita cobrança, é muita meta para se bater, questões emocionais fora do trabalho que você leva para dentro do próprio trabalho. E o processo de ergonomia também visa isso, né? A gente foca muito a ergonomia na questão da cadeira, da postura, né? Mas ele também entra no processo do ambiente, até nas emoções aí, né? No processo psíquico. Porque hoje em dia os estudos mostram até a questão emocional, ela é muito fator muito maior de dor do que a própria postura. Porque se você parar para pensar, vou até entrar num assunto polêmico, os estudos mostram que não existe uma postura perfeita. A postura perfeita é aquela que você se sente mais confortável. O nosso corpo, ele é adaptável, então ele vai se adaptar a qualquer postura que você ficar. Agora, o estresse, ele vai gerar um bloqueio dentro de você, vai gerar tensões musculares, que isso, a longo prazo, isso vai gerar dores, vai gerar algumas outras alterações. É muito comum, né? Final do dia, tensão aqui no ombro, no pescoço, a lombar. O cara que fica muito tempo em pé, o dentista, o médico, o cara que trabalha no escritório, todos, em geral, vai ter algum tipo de a minha esposa, por exemplo, ela é pediatra, né? Então, a postura dela na maca, né, para examinar, você é sempre curvado. Exato. Então você fica numa posição muito tempo. Então vai gerar tensão naquele local ali. Então vai gerar dor. Né? E aí eu, por exemplo, tinha muito problema de lombar. Sim. Muito problema de lombar. Direto, assim. Sei lá, umas 4, 5 vezes no ano eu travava. Sim. E aí depois que eu comecei realmente a fazer um processo, ao invés de eu ir no hospital, tomar uma injeção anti-inflamatória, que me tirava ali da crise, mas daqui a um tempo... só mascarava ali. Era assim, beleza, dá pra voltar a trabalhar. Eu procurei uma fisioterapia, fui indicado e fiz o RPG. Legal. Cara, nunca mais tive... Isso mesmo. Assim, dores lombares eu tenho eventualmente, mas eu nunca mais travei de dizer assim, caramba, não consigo me mexer, ou ter uma limitação absurda de movimento, né? Então, é aquilo que você comentou. É o processo preventivo. Exatamente. Né? Então, tanto de uma dor lombar ou de uma LER, dá para se prevenir com a fisioterapia. O nosso trabalho, o trabalho dela, da fisioterapia, foi fazer que você não tivesse mais picos grandes. Sim. Lógico, dor vai ter uma hora ou outra. Sim, isso acontece. Exato. Mas que você não tivesse esses picos grandes de travamento. Você não chegou a travar. Exatamente, quase, perfeito. Né? Isso é incrível, assim. E eu fiz, sem brincadeira, foi acho que umas 15 sessões. Aí ela passou alguns exercícios, falou, quando você começar a
tal, faz isso, tal, tal. Legal. E, nossa, é impressionante assim como realmente Bacana. melhora mesmo a longo prazo. Perfeito. E é muito legal ter esse relato seu, porque você fez 15 sessões, então você teve uma paciência, você teve uma constância ali naquele trabalho. Tem que ter uma dedicação também, Exatamente, né? Não, é saber e ter a consciência que não vai ser em uma, duas sessões que você vai ficar 100%. Você tem que ter uma constância e uma rotina de vida ali. Isso vai mudar e a a sua... pesquisa, né, que é feita. Por Exato, exemplo, até descobrir que a postura que eu dormia, eu basicamente dormia todo torcido, Exato. né? Eu Você dormia ficava de numa bruços, posição com a que não... perna torta, assim, encolhida, uma das pernas e a Isso. cabeça para o lado. Aí ela demonstrou essa postura numa coluna. Tava te gerando um estresse muito grande ali. Exato, aí você ficava 6, 8 horas nessa posição. Você tava gerando um estresse no momento que era para você estar descansando. Relaxado. Exato. Então, aí já acordava com dor. Por isso você fala, eu durmo, acordo com dor. É porque provavelmente está dormindo de maneira errada, né? Perfeito. E até essa questão de postura e também isso melhorou muito. Assim. Bom, legal. Até a qualidade do sono depois melhora. Realmente a fisioterapia é top mesmo, é fundamental. Tem evoluído bastante, o pessoal tem mudado muito a visão sobre ela. Maravilha. Diogo, obrigado, cara, por você ter vindo aqui. Foi muito bacana. A gente conseguiu falar de vários temas aí. Legal. Falamos sobre as CATs, falamos dos esportistas também. Aí depois falamos de inclusão aí com o time todo da APAE aí dando esse suporte no mercado de trabalho para os colaboradores com deficiência. Agradecer bastante, cara. Eu espero poder ter você aqui de novo para a gente dividir essa experiência toda com o nosso público aí. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Sempre que precisar, pode me convidar que eu vou vir com o maior prazer. É isso aí, valeu. Bom, aí se você não se inscreveu ainda lá no nosso canal, se inscreve lá no canal do Webcast, dá um joinha, dá aquela moral lá para a gente poder dar mais alcance a esse conteúdo que é tão importante aí para todos os colaboradores e para aqueles que trabalham aí na parte de SST com saúde e segurança ocupacional. Legal? Então é isso, obrigado. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.